estamos aqui hoje, mais uma vez, com a nossa escola da EBD. E hoje eu estou aqui, eu me chamo Adriana, eu sou professora da EBD também, da classe Raízes, e fui convidada para estar passando o estudo, onde o tema é contrapondo a arrogância com a humildade. Eu vou começar, primeiramente, a gente orando, para estar agradecendo a Deus por mais essa aula, que Ele possa estar na direção. E eu peço que você em casa também esteja orando. Amém? Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, eu quero colocar diante de Ti essa aula, que o Senhor venha, Senhor, a colocar os Teus anjos, conduzindo cada palavra, cada estudo que aqui está sendo tomado. Que o Senhor venha, Pai, a falar aos nossos corações através desse estudo e que esse estudo sirva, Senhor, para que possamos estar nos consertando aonde devemos nos consertar. Que a gente possa entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou estar falando, em Provérbios, e hoje a gente vai estar lendo no Provérbios 8, do versículo 13 até o versículo 21, nosso texto-chave, tá? Vocês podem abrir em casa para estar acompanhando. Dá um minutinho para abrir, Então, Provérbios, versículo 13, versículo 8, capítulo 13 aqui, diz assim: temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas. Os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que ofereço vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Então, aqui no início já vai dizendo, que ele odeia o mal e que ele odeia o orgulho. O Senhor odeia o orgulho. E, no início, quando eu peguei esse texto para começar a estudar, porque antes ele tem que falar comigo para depois falar com todo mundo, o que acontece? Eu comecei a tirar sobre o que é contrapor, o que é arrogância, o que é a humildade, que às vezes a gente tem um contexto diferente do que essas palavras realmente significam. Então eu fui tirando do texto, e procurando o que poderia ser, para estar, primeiramente, a gente entendendo esse texto, esse contexto aqui que é contrapondo a arrogância com a humildade. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é. O que é contrapor? Contrapor é o mesmo que comparar, confrontar ou se opor. Contrapondo é o mesmo que se opor a alguma coisa ou a algo. Então, quando a gente fala contrapondo a arrogância, a gente está se opondo à arrogância. A gente fala, ei, não quero isso. O que é uma arrogância? Por que a gente tem que se opor à arrogância? A arrogância é o ato ou o efeito de arrogar-se, de atribuir a si direitos, poder ou privilégios. E o que é a humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É uma modéstia, é a simplicidade. E como que é isso? Quando a gente fala é a simplicidade, é você ter consciência
né, das suas limitações. Como limitações? Porque nós somos limitados, né? E a nossa força, tudo que fazemos, né, tudo que conseguimos fazer é através de Deus. É Deus que conduz, é Deus que nos dá força para levantar, foi Deus que nos deu a vida. Então, quando você tem consciência disso, você sabe que por si só você não pode fazer nada. Por si só, você não tem capacidade de nem sequer tomar uma decisão, né? Que é uma coisa muito difícil, às vezes, a gente tomar uma decisão. E quem nos ajuda? Deus. Por isso que, às vezes, são tomadas decisões precipitadas, porque, às vezes, você toma uma decisão sem a direção de Deus, né? Eu li uma frase, né, onde fala da seguinte forma: quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa da sua incapacidade em tudo e todos. Os sábios reconhecem seus erros e buscam a Deus para corrigi-los, né? E essa frase é escrita pelo Billy Graham. E o que ele diz aqui? Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e ser humilde para pedir ajuda. Eu vou estar lendo, eu fiz um texto enorme aqui para a gente poder ir lendo e ir falando. E é mais fácil quando a gente está frente a frente, né? Porque aí um pergunta, outro pergunta, um dá opinião, outro dá, fala. Assim é meio difícil, mas a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Eu estou tentando fazer o melhor de mim, gente. Vamos lá. A arrogância causa muitos males ao ser humano, mas essa nem sempre é percebida. Isso porque o orgulhoso não atenta para a sua condição. Por outro lado, a humildade, uma das principais virtudes cristãs, precisa ser cultivada, contrapondo a altivez de espírito. Na aula de hoje, com base no livro de Provérbios, bem como em outros textos bíblicos, faremos um estudo comparativo entre esses dois comportamentos. Ao final, ressaltaremos os aspectos cristãos da humildade, personificados no próprio Cristo, o maior exemplo de serviço. Quem foi o nosso maior exemplo? Cristo. Ele poderia ter dito assim: olha, eu sou filho de Deus, sou filho do rei, eu sou isso, sou aquilo, né? Como muitas vezes a gente fala: mas eu sou um advogado, mas eu sou um embaixador disso. E na realidade somos nada, porque Deus, né, mandou seu filho, né, mandou Cristo, que ele sim era, é e continua sendo. E mesmo assim, ele se fez carne, veio, né, através de um homem e uma mulher, né? Deus botou ele lá para ser criado por um homem e uma mulher, consertando, né? Ele cresceu, ele teve que estudar, porque Jesus também estudou, né? Ele teve que fazer tudo como manda o figurino bonitinho. E em momento nenhum ele falou assim: peraí, mas aí, para que eu vou fazer isso? Eu sou filho de Deus, mas Deus, manda aí para mim. Não. Nem no momento que ele foi tentado, né, ele falou assim: não quero isso não admito isso não. E muitas vezes a gente, né, que não somos nada, tem mania de falar assim: mas eu não preciso passar por isso não, que é isso? Né? Nós temos essa mania: mas eu não vou fazer isso não, que não, quero não. E isso é um pecado, gente. Deus abomina, Deus não gosta, né? Então que a gente possa estar tentando ver cada detalhe do nosso eu, da nossa arrogância e tentar diminuir dia a dia, porque isso já vem de nós mesmos, né? Até mesmo quando alguém faz algo conosco, muitas vezes a gente fala assim: mas eu não vou pedir desculpa não, porque foi ele que fez. Vou nada, ele que fez. E Deus fala assim: peça. Por quê? Porque isso é uma arrogância. Achar que foi porque foi o fulano que fez, ele que tem que vir a mim. Não, vá você.
porque você vai estar dando um exemplo de humildade. Você vai estar sendo humilde e Deus vai se alegrar. O coração dele se alegra quando a gente faz o que é certo. Na realidade, o livro de Provérbios é um ensinamento para que a gente possa estar fazendo tudo corretamente. Vamos botar assim, um livro de Provérbios é como se fosse um manual de como devemos nos portar, como devemos agir e de que maneira devemos agir em certas situações, né? Como foi dita, né, em várias outras aulas, vem falando sobre isso, né? E a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, a gente vai tirando o que é para tirar, botando o que é para botar, consertando o que é para consertar, né, nesse tempo. Aqui diz assim, no primeiro tópico que eu botei, arrogância e humildade. Definições. A arrogância é caracterizada pela falta de humildade e geralmente está associada ao fato de a pessoa se mostrar indisposta para ouvir os outros. A pessoa arrogante não quer aprender com o próximo, pois pensa ser dona da verdade. Ela se coloca acima dos outros e se orgulha das percepções que tem de si mesmo. Esse é um pecado perigoso, pois não tem limites. O arrogante pode chegar a pensar que é o próprio Deus. Em Ezequiel 28:2 tem um exemplo disso, mas eu vou convidar uma pessoa para vir aqui falar. Eu vou estar convidando a minha metade, tá? Que vai vir me ajudar. É o meu esposo, o Jairo, acho que a maioria conhece ele, né? Que ele possa estar vindo dar uma explicação para a gente aqui rapidinho. Boa noite, meus irmãos. Como a Adriana falou, sou o Jairo. Vou estar falando um pouquinho de Ezequiel 28:2. Peço aos irmãos que possam abrir a Bíblia. Darei um segundinho para vocês acharem aí. Fica no Antigo Testamento. Ezequiel 28:2 vai falar assim: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu sou o Senhor, Deus. Digo isto a ele, cheio de orgulho, você diz que é um Deus, e diz que como Deus você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Aqui o rei de Tiro, ele quis se comparar a Deus. E Deus falou que ele não poderia ser um rei porque ele é um mortal. Ele comparando a ele, né? Então, o que aconteceu? Deus falou que ele, por essa comparação a Deus, ele falou que o rei de Tiro morreria nos mares dele. Mas por que nos mares? Porque a cidade de Tiro era rodeada por um mar Mediterrâneo. Então Deus falou que ele morreria por se comparar a Deus. E assim tem muitas vezes que a gente quer se exaltar, quer ser comparado a Deus, e Deus não gosta dessas partes. Então a nossa arrogância cresce em cima das pessoas. Tem um ditado popular que muitos falam assim: dê asa à cobra e ele te mostrar como que ele é, né? Quem é, né? Então, corrigindo, Deus não dá asa à cobra. Então o homem, quer dizer, a gente dá o poderes a um homem e ele vai mostrar o que ele é. Então o homem fica, a sua arrogância sobressai. Então, gente, esse pecado que conduziu Satanás à queda, esse pecado foi o que conduziu Satanás à queda. O inimigo não quis ficar na sua posição, tentou tomar o trono do Altíssimo. Como fez Satanás, o arrogante não se submete às normas. Na verdade, ele estabelece suas próprias regras, que geralmente favorece apenas a ele mesmo. Aqueles que são altivos de coração também são orgulhosos e, por não se coadunarem aos princípios divinos, se voltam em rebelião contra ele. A Torre de Babel, de Gênesis 11, é uma demonstração do que o homem arrogante pode fazer. Revela também as consequências dessa vaidade. Esse é também um pecado de cegueira espiritual, pois a pessoa que assim procede nega-se a ver o engano no qual se encontra. Por esse motivo, os arrogantes não se dobram diante da palavra de Deus. Não se submete em humildade ao que Deus diz. Os falsos mestres tendem à arrogância, presunção e orgulho.
e não são facilmente libertos do pecado, porque rejeitam o ensinamento bíblico. A oposição à arrogância é a humildade, uma virtude extremamente necessária àqueles que professam a fé em Cristo. Jesus, em Lucas 18:14, diz que aqueles que exaltam serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Ele deu o maior exemplo de humildade, esvaziando de si mesmo, assumindo a posição de servo. O que eu vou falar aqui? Eu não sei, acho que muitos já me conhecem há um bom tempo aqui e sabem que eu não nasci em berço evangélico. Então, o que acontece? Quando eu vivia para mim mesmo, eu era da seguinte forma: não peço desculpa. Fez comigo uma vez só, não desculpo. Pisou no meu pé, já era. Faço também. E aí, quando eu me converti, né, quando eu conheci Jesus, aquela velha Adriana teve que mudar. Porque eu era muito arrogante. Eu era uma pessoa que eu achava que eu me bastava. Não preciso de ninguém. Eu faço. Eu quero, faço. Mas fulano fez assim comigo, faço com ela também. Então, eu era assim. Então, quando eu conheci Jesus, isso tudo tinha que mudar. Todas essas coisas tinham que cair por terra. Eu não vou dizer que hoje eu sou a perfeita. Hoje eu sou a mansidão em pessoa. Hoje eu vivo a humildade. Não, porque a humildade, ela tem que ser trabalhada dia após dia. É uma coisa que a gente vai tratando na gente, pouquinho em pouquinho, né? E Deus é que tem que estar conduzindo isso. Por quê? Quando você conhece, né, Jesus, e aí você faz uma coisa de errado, automaticamente o Espírito Santo de Deus já fala no seu coração: epa, eu acho que você aí não foi legal, não. Então, isso tem que estar dentro de nós, né? A primeira coisa, quando eu me converti, Deus começou me fazendo pedir desculpa. Era uma coisa que, para sair um pedido de desculpa da minha boca, olha, aquilo parecia que era o fim do mundo para mim. Era o fim do mundo. Meu esposo está aqui, ele que diga. Entendeu? Eu podia fazer. Depois, o que eu fazia? Eu dava um jeitinho de fazer como se nada tivesse acontecido. Eu me fazia de surda, de muda, mas pedir desculpa, não. Isso não. Isso era uma humilhação, pedir desculpa. E aí Deus começou a tratar. E a primeira coisa que ele fez foi: olha só, sabe, aquela pessoa, né? Peça desculpa. Deus começou a falar ao meu coração. E eu falei assim: não, Deus, vou pedir desculpa, é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça pedir desculpa, porque não fui eu que ofendi, eu que fui ofendida. Então, eu não vou pedir desculpa, não. E aquilo ficou, e Deus continuou o meu coração: peça desculpa. E aí, um belo dia, eu falei assim: Deus, é o Senhor que está falando no meu coração, me dê a oportunidade. Não, no teste Deus não, filho, porque Ele faz. E aí, Deus foi e botou a oportunidade. E aí, eu falei assim: mas Falei: bem, quando você está na presença do Senhor, é melhor obedecer, né? Porque o Senhor, Ele é muito bom com a gente, mas Ele é como um pai, né? Quando um filho erra, a gente faz o quê? A gente corrige. E Deus, Ele corrige a gente também. Então, o que eu fiz? Tá bom, para pedir desculpa, eu peço. Foi, olha, para sair da minha boca foi meio amargo pedir desculpa para essa pessoa. Ainda mais que eu ainda tinha um pouco de mágoa do que a pessoa tinha feito. Aí eu falei: Senhor, eu vou pedir desculpa e eu quero que o Senhor me ajude a esquecer o que aconteceu. E Deus assim fez. Eu pedi a desculpa, eu dei o passo. A desculpa eu pedi e comecei a trabalhar isso no meu coração. E aí Deus começou a me dar coisas. E quer saber? Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Porque quando a gente pede desculpa e a gente é humilde de reconhecer o erro, Deus nos ajuda
a consertar as demais coisas que estão erradas, né? Você, às vezes, fala assim, mas, poxa, eu sou humilde, eu faço assim, ser humilde, irmão. Às vezes, não é você andar de cabeça baixa, não é você achar que você... mas eu não faço nada. O pessoal fala comigo, eu fico quietinha. Não. Ser humilde é reconhecer as suas falhas. Ser humilde é você reconhecer onde você errou. Ser humilde é você ter a humildade de reconhecer e dar o primeiro passo. Porque às vezes você reconhece, mas não dá o primeiro passo, né? E muitas vezes é isso que Deus está precisando. Que você dê o primeiro passo, para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Hoje, eu vou dizer, às vezes eu ainda falo demais, às vezes eu falo em momentos que não é para falar, digo coisas que não é para ser dita, no calor, porque eu sou uma pessoa muito espontânea. Mas aí quando eu vejo que eu fiz besteira, eu falo, Deus me perdoa. E eu consigo consertar aquilo, porque eu vou lá onde eu fiz e desfaço aquilo. E peço perdão. Porque pedir perdão é ser humilde também. A humildade em Provérbios, vamos lá? No livro de Provérbios, a contraposição entre arrogância e humildade é um dos principais temas desse texto sapiensal. Gente, eu vou pedir ajuda ao universitário. Vou pedir ajuda ao meu esposo para ele dizer o que é um texto sapiensal. Acho que algumas pessoas ainda não sabem. Um texto sapiensal, ele é um texto de sabedoria. Ele é de Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Isso foi feito para ensinamento do nosso próprio entendimento. Amém. É um menino inteligente, gente. Tenho orgulho do meu esposo. O autor de Provérbios aconselha as pessoas a não se considerarem sábias aos seus próprios olhos. Antes, devem confiar no Senhor, considerando que Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A arrogância, em várias passagens, traz consequência nefasta, pois com ela vem a desonra. A humildade, por sua vez, é uma demonstração de sabedoria. O arrogante é comparado a um tolo que não aprende, não extrai lições da vida, não recebe conselhos, né? A humildade, em Provérbios, é sinônimo de sabedoria, que desvia o homem do mal. A arrogância, por sua vez, faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas. A arrogância é um pecado grave, pois faz com que as pessoas se afastem de Deus, conduzindo-as ao julgamento. Ao se comparar a arrogância com a humildade, vale muito mais a pena viver entre os humildes do que entre os arrogantes. Os arrogantes são comumente levados à ruína, enquanto que os humildes alcançam posição de honra. Os arrogantes fazem muita propaganda enganosa. Eles falam muito bem a respeito de si mesmos, mas passam vergonha quando são testados. É melhor se aproximar de um tolo do que de uma pessoa arrogante. Elas são altamente tóxicas, estragam tudo e todos que se encontram por perto. Eu não sei, eu vou dar exemplo às vezes de uma amizade, né? Às vezes a gente tem amigos que levam a gente a se consertar, né? Aqui fala, né, que ficar perto, muitas vezes aqueles que estão perto da gente, né, nos levam a tomar decisões precipitadas, a tomar decisões erradas, né? Por isso que a gente tem que se cercar de pessoas que sejam também como a gente, tentando, dia após dia, modificar e melhorar. Porque no momento em que você, às vezes, precisa de um conselho, vai te dar um bom conselho. No momento que você precisa tomar uma decisão, vai te ajudar a tomar uma decisão correta, né?
Pessoas que são soberbas, que são arrogantes, elas vão te ajudar a tomar decisões soberbas e arrogantes. Pessoas que são humildes, elas vão te ajudar a tomar uma decisão sábia e humilde. Por quê? Porque você tomar decisões é muito difícil. E quando você tem pessoas boas, fica mais fácil, né? No livro de Provérbios, então, se você quer uma companhia, pega o livro de Provérbios. Olha, ele vem falando, ele te ensina, o livro de Provérbios te ensina, né, a ser uma boa esposa. Ele te ensina a educar os meninos, né? Não pega o livro ali e vai perguntando ali assim, vamos ver, o que eu faço aqui com essa criança? E Deus te ensina como você tem que agir, né? Deus te ensina a ser humilde. Então, o livro de Provérbios tem tudo isso, gente. Quer dizer, a Bíblia toda nos ensina, mas o livro de Provérbios, como diz o meu esposo, é um livro sapiencial, é um dos livros sapiencial, porque ele é um livro de ensinamento. Então, tem alguma dúvida? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deus fala comigo. E pede a Deus que Deus ele vai te mostrar, né? E, às vezes, tomar decisões requer também pedir direcionamento a Deus, a reconhecer a nossa insignificância e ser humilde para poder pedir a Deus que nos direcione, né, a fazer o que é certo, a tomar a decisão certa. Se muitas vezes, às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso assim, assim. Eu vou dar um exemplo, às vezes, até do meu filho, eu gosto de dar exemplo assim que eu vivo, porque fica mais fácil. Eu tenho um filho de 8 anos. E criança de 8 anos briga entre si, são crianças e outras crianças acabam brigando, certo? O meu irmão vem de 15 em 15 dias visitar as filhas, está na minha casa com as 2 filhas dele. O que acontece? A mais velha tem 9 anos, ela é um ano mais velha que o meu filho, o Nicolas. E eles acabam brigando entre si. Esses tempos eles estavam brigando, mas brigaram feio mesmo, de um bater boca com o outro. Por causa de quê? De jogo. Porque ele queria jogar o jogo que ela tinha e ela não queria deixar ele jogar. E aí ele começou a falar, mas poxa, porque eu te presto, porque você não me empresta, porque não sei o quê, Beleza. Ela não quis emprestar. E eu falei assim, filho, chega. Aí nós fomos dar uma volta. Ele estava dentro do carro, eu estava atrás com ele no carro, junto com a Isabel caçula, com a caçulinha no colo, e ele murmurando, porque ele ficou remoendo aquilo. Aí ele começou a murmurar. Não, porque mãe, olha só, eu vou pegar o meu videogame, vou levar, e aí ela vai me pedir para jogar, e eu vou fazer, sabe o quê? Não vou deixar ela jogar. Ela não vai jogar no meu jogo. Eu não vou deixar ela jogar, porque ela não deixou eu jogar também, então eu também não vou. Aí eu falei, eu estava estudando, né? Eu já estava estudando já sobre esse tema. Aí Deus automaticamente falou no meu coração, epa, vamos corrigir? Aí eu falei, filho, olha só, deixa a mamãe falar um negócio com você. O que ela fez não é legal. Realmente, ela não agiu corretamente com você. Você empresta, você divide, e ela não querer dividir com você, realmente isso não é certo. Mas isso não quer dizer que você tem que agir como ela. Porque você quer fazer o que é certo ou você quer fazer o que é errado? Afinal de contas, porque ele fala que ele é um, como é que ele vai? Discípulo. Ele fala assim, eu sou discípulo de Jesus. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, você diz para mim que você é um discípulo de Jesus, certo? Aí ele, certo. Aí eu falei, o que é um discípulo, filho? Aí ele, mãe, porque eu quero ser igual a Jesus. Eu falei assim, então, vamos lá. Eu vou te perguntar e você vai me responder, tá bom? Se fosse Jesus que estivesse lá e pedisse a ela para jogar e ela não deixasse, e depois Jesus estivesse com um videogame muito legal para jogar, e aí ela quisesse jogar, Jesus ia fazer o que com ela? Ia falar, não vou deixar você jogar. Aí ele, não, mãe, Jesus ia deixar. Eu falei, bem, se você é um discípulo de Jesus e quer ser igual a ele, como que você vai tomar uma decisão diferente da que ele iria tomar? Aí ele, poxa mãe, mas não é justo. Eu falei, filho,
não é justo, mas você tem que fazer o que é certo. Não é? Ele tá bom, mãe. Mas aí, poxa vida, ela vai jogar, né? E vai ficar rindo de mim, porque ela não deixou eu jogar. Eu falei, filho, mas isso não importa. O que você pode fazer é o seguinte, vamos lá. Você pode botar uma regra. Sim, você pode botar uma regra. Olha, eu vou te emprestar para você jogar um pouco, mas daqui a pouco eu vou jogar, tá bom? Na hora que eu te pedir, você me devolve, porque eu preciso jogar também, eu também quero jogar, tá ok? Isso você pode fazer. Não quer dizer que você tem que deixar o jogo com ela jogando até a hora que ela quiser. Não. Você pode fazer dessa forma. Ah, posso? Eu falei, pode. Você pode estipular uma regra. Isso não quer dizer que você, entendeu, foi arrogante. Não. Você pode falar, filho, olha aqui. Olha, eu vou te emprestar um pouquinho, tá bom? Mas daqui a pouco você me devolve, que eu também quero jogar. Você pode fazer isso. Ah, mãe, então tá. Eu falei, pronto. Aí eu comecei a ver essa situação na nós, adulto. Quantas vezes, né, acontecem essas coisas na nossa vida? Da gente falar assim, poxa, fulano, tem como você fazer isso assim, assim para mim? Aí o fulano fala assim, não posso não, estou ocupado. Aí, quando chega um tempo, o fulano fala assim, poxa, tem como você fazer isso assim para mim? Não tem não, estou ocupado. Às vezes você não tem nada para fazer, mas você diz que está ocupado, você diz que não pode. Por quê? Ele não fez para mim, eu também não vou fazer. Isso é errado. Isso não pode acontecer na nossa vida. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, seguidores de Cristo, nós temos que agir como Cristo. Como Cristo faria. Corrigindo, como ele faria. Né? Em todo o tempo, nós temos que agir desta forma. Nós temos que ser um exemplo, corrigindo os nossos próprios erros. Ah, mas o irmão não faz assim. Mas o irmão está lá na igreja, mas não faz. Não, irmão. A correção tem que ser individual. Cada um corrige a si mesmo. Não adianta você querer corrigir o seu irmão e não corrigir a você mesmo. Não adianta você querer olhar para o seu irmão e dizer assim, poxa, o irmão, ele poderia fazer isso, ele poderia fazer aquilo. Não faz. Poxa, peço ele não pode. Não. A correção tem que ser individual. Com Deus. De preferência com Deus. Né? Ele corrigindo você e você aceitando a correção. Por quê? O Satanás, o inimigo, ele vivia ali lado a lado com Deus, ali, cuidando ali das coisas e tal. Mas ele quis ser maior que Deus, né? Porque ele não queria aceitar, né, ser chamado a atenção, ele não queria aceitar, né, que outras pessoas estivessem também, de repente, eu fico imaginando assim, às vezes ele lá, pam, 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 lá o bam, bam, bam. Aí se Deus falasse assim, olha, vamos botar o irmão aqui? Não, para quê? Irmão, tá doido? Deixa eu. Não, mas eu quero ficar igual a ele. Você às vezes querer ser igual, né? Às vezes, porque você admira, não é ruim. Mas às vezes você querer ser igual para ficar melhor, maior, porque você quer ser, isso é ruim. É ruim para a gente, porque começa a criar uma soberba, começa a criar a arrogância do eu faço, eu sou, eu posso. E na realidade não podemos nada. Na realidade, a gente pode sim caminhar lado a lado, ajudar o irmão, pedir por favor, dizer obrigado, coisas básicas que a gente ensina aos filhos em casa. Por favor, obrigado, com licença. Isso são sinais não só de educação, mas são sinais de humildade, de você reconhecer que você não é autossuficiente, que você precisa primeiramente de Deus e que você precisa do seu irmão ao lado para te ajudar. Né? Na conclusão aqui, eu tenho aqui assim, o ser humano, em sua natureza pecaminosa, tem tendências à arrogância. Essa prática é naturalizada entre as pessoas que acham normal o comportamento egoísta. Mas a palavra de Deus
é mais especificamente o livro de Provérbios se contrapõe àqueles que têm o coração altivo, que são orgulhosos. A virtude cristã exemplificada na própria pessoa de Cristo é a humildade. Gente, desculpa. Vamos lá. A virtude cristã exemplificada na própria pessoa de Cristo é a humildade. Característica que se fundamenta no interesse pelos outros. Jesus chamou a vir a ele todos os humildes, para dele aprenderem. Assim procedem todos aqueles que estão na escola da humildade. Não da arrogância. São pessoas que estão sempre dispostas a aprenderem. Por isso, alcançarão maturidade espiritual. Acho que todos nós queremos alcançar isso, a maturidade espiritual. Então, que possamos estar, seguindo os passos de Cristo. Toda vez que formos tomar uma decisão, que possamos olhar e ver qual seria a posição que Cristo tomaria. Como Jesus agiria, como ele falaria. Quando alguém falar alto, quando alguém gritar, pensa, como Jesus agiria? Com amor. Ele era perfeito? Sim, ele era perfeito. Nós somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, dia após dia, a gente tem que aprender com os exemplos que Jesus deixou para a gente. Eu vou pedir ao nosso amigo que esteja passando um videozinho que eu andei pesquisando e achei interessante, para a gente poder olhar e ter uma noção. Um dia, a agulha começou a tagarelar com um novelo de linha. Por que você está metida desse jeito, toda se achando? Me deixe em paz. Mas você é convencida, hein? Sou mesmo. Por quê? Porque eu costuro, você só fura os panos, fofa. Quem liga os tecidos sou eu. Do que vale isso? Eu furo e vou adiante arrastando você, que obedece e faz tudo o que eu mando. Claro, os peões vão antes da rainha. Você, rainha, está mais para a plebeia. Plebeia é você, seu papel é menos importante. Só mostra o caminho, faz o trabalho mínimo. Após o estilista dar os toques finais no figurino da grande cantora, momentos antes do show, a linha se pronunciou. Quem vai ser vista por todos nos shows da turnê, fofa? Você do camarim não passará. A agulha não se manifestou. O alfinete se dirigiu à agulha. Vê se para de ser tola. Você apenas abriu portas para o show dela. Então, nesse vídeo, vem falando sobre uma agulha, a linha e um alfinete e fora, a estilista. O que acontece? Para uma obra de arte, uma roupa ser feita, ela precisa ser desenhada. Então, alguém capacitado em desenho, com uma criatividade boa, vai desenhar. Aí, vem a parte daquela pessoa que vai cortar, que é a costureira. Ela vai cortar. Então, ela corta, e aí vem a parte de costurar, certo? Para ela costurar, ela precisa dos instrumentos. Quais são os instrumentos? Agulha, linha, alfinete, para poder montar. Como que ela monta? Primeiramente, ela bota uma peça em cima da outra, lá onde tem que ser presa uma na outra, e prende com o alfinete. O alfinete, ele fica ali, paradinho, só segurando a roupa. Aí a agulha, vem, a linha passa pela agulha, e aí ela começa todo o trabalho, Fura o tecido, passa a linha, fura o tecido, passa a linha, pá. Só que nesse vídeo, a arrogância, de uma achando que é melhor que a outra. Uma achando que faz um serviço melhor que a outra. Uma achando que ela é a cereja do bolo. E, na realidade, não. Não importa quem fez mais, quem fez menos. Cada uma ali tem o seu papel e é essencial. Na nossa vida também é assim. Não podemos achar que somos, nós somos, eu sou essencial. Para o louvor acontecer, só tem que eu chegar. Porque eu chegando, o louvor acontece. Não, irmão, não.
Cada um tem o seu papel. Ah, mas para a igreja lotar tem que vir um pregador tal. Não, irmão. Você tem que entender que cada coisa tem o seu lugar. Cada um tem vamos botar assim, o seu dom. Deus distribuiu o dom para todo mundo, mas já pensou se ele distribuísse o mesmo dom para cada um? Todo mundo tivesse o mesmo dom? Como que ia ficar? Que ia ser? Como que ia ficar? Por isso, ele fez o quê? Ele deu o dom de um para cantar, o outro dom para falar da palavra, o outro deu o dom de ministrar, o outro deu o dom de cuidar das coisas de Deus, do templo, o outro deu o dom de cozinhar, né? Porque na nossa igreja também, muitas vezes precisa das mãos abençoadas, daqueles que sabem fazer uma comida deliciosa, né? Então, cada um tem o seu dom. Mas como seria se todos achassem que eles eram fundamental? Não iria fluir. Por quê? Como ali, na história da agulha, a linha não tinha como passar pelo tecido e firmar o tecido se a agulha não estivesse furando o tecido. Se a agulha não furar o tecido para a linha passar, a linha não tinha como, a linha é mole, a linha não tem como passar pelo tecido. Não ia ter roupa, certo? Se o alfinete não estivesse segurando o tecido para o tecido não escorregar, a costura ia ficar torta. Não é? Então, que possamos entender que cada um de nós estamos aqui com um propósito. Cada um de nós tem um dom que Deus deu. Independente de qual seja o seu dom, independente de você ser a agulha, ou a linha, ou a alfinete, ou a estilista, ou até mesmo a modelo. Cada um é essencial. Cada um são peças, assim, insubstituíveis não, mas uma peça fundamental na obra de Deus. Que possamos refletir e entender isso para nossas vidas ficarem melhor e para que haja um conserto dia após dia nas nossas vidas. Amém? Eu vou estar encerrando, eu vou estar orando para que a gente possa encerrar a nossa aula, que essa aula possa ter falado ao coração de cada um de vocês, como falou o meu. Né? Eu já estou há um bom tempo já estudando, pedindo a Deus para falar comigo, né? Bateu um calafrio na hora de vir falar, porque não é fácil a gente falar da palavra de Deus, a gente treme, teme, mas quando Deus chama, Ele pede que a gente faça, que o restante Ele faz. Então, que Ele tenha falado ao coração de vocês também, e que Deus possa estar abençoando vocês. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, estamos encerrando mais uma aula, que o Senhor venha, Senhor, a estar conosco de volta para os nossos lares, que o Senhor venha capacitar cada um que está aqui, fale os nossos corações, que possamos entender, Senhor, onde é que o Senhor quer mudar, onde é que temos que mudar e fazer o melhor para o Senhor, porque cada um de nós temos uma função que o Senhor nos deu, que possamos ter o entendimento dessa função e fazer de todo o coração, seja ela qual for, porque cada uma das funções que o Senhor coloca para cada um de nós fazer é importante, porque tudo no seu reino é feito em ordem e que o Senhor possa nos dar a direção disso, em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada um de nós em Tuas mãos e fala o nosso coração em todo momento, não só no momento, Senhor, em que estamos aqui estudando a Tua palavra, mas no nosso dia a dia, que o Senhor venha nos mostrar e nos falar, Senhor, cada coisa que nós precisamos mudar. Em nome de Jesus. Amém.